Júlio, essa semana a gente Sim. começa com uma coisa muito bacana para os nossos ouvintes, que é a rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Tocantins. OAB Tocantins, que sempre exerceu uma função assim de defesa pela cidadania, de uma forma muito engajada, né, nos principais temas aí que são importantes para o Estado e que precisa continuar sendo assim. A OAB, de forma geral, é uma instituição muito importante para o processo democrático no Brasil. E as pessoas que compõem a ordem, não só do ponto de vista das diretorias, mas a advocacia de forma geral, é uma instituição muito importante para esse país. Para a gente é motivo de muita honra, de muita satisfação poder oferecer essa contribuição para a discussão num momento tão importante para a OAB, né, Grazi? Exatamente. Eu já começo apresentando o nosso primeiro convidado para a Live 98 de hoje, que é o advogado Leonardo Maciel, doutor Maciel, que tem 36 anos, se formou em São Paulo e teve sua referência no direito através do seu pai, que também era advogado e faleceu pouco depois da sua formatura. Mudou-se para Grupim em 2008 e para Palmas em 2009. O doutor Leonardo foi presidente da Associação Tocantinense de Advogados Trabalhistas. Hoje, além de advogado, é empreendedor, professor universitário, especialista em Direito e Processo do Trabalho, Direito e Processo Civil e em Ciência Política. Seja bem-vindo. Eu começo fazendo a primeira pergunta para o senhor. Com a pandemia, o trabalho no judiciário passou a ser praticamente remoto. Muitos advogados afirmaram que isso dificultou o atendimento da classe pelos juízes. O que o senhor pensa a respeito? E caso seja eleito, pretende tomar alguma providência nesse sentido? Boa tarde. Boa tarde, Graziela. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, parabenizar o programa Live 98, agradecer o espaço, né, muito importante para a democracia e principalmente para a democracia dentro da OAB. Esse tema, também uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Esse tema é muito atual, né? Nós tivemos aí uma discussão muito ampla, tanto da advocacia como dos sistemas de justiça, a respeito dessa virtualização aí dos atos processuais, dos andamentos administrativos. A advocacia, acredito eu, na sua maioria, ela é contra muitos dos atos que foram realizados, né? Embora outros atos, entenda-se que realmente chegou a hora, né? A modernização, o baixo custo, né? O acesso universal a toda e qualquer pessoa que esteja no planeta, né? A um ato judicial. Então, há coisas positivas e há coisas negativas. O que nós temos questionado, né, não temos concordado, é justamente essa produção de prova virtual, que é algo que a advocacia tem muita preocupação. Nós precisamos do contato humano, né, nós precisamos do olho, nós precisamos do timbre de voz, nós precisamos do acesso ao corpo, porque o corpo também fala, né, e tudo isso demanda aí caminhos instrutórios extremamente importantes. Também a questão das estatísticas de produtividade, tanto de magistrados como de servidores, que ao nosso sentir houve uma queda muito brusca nesse período de pandemia. Então, o trabalho realizado em home office diminuiu muito o desempenho desses servidores e magistrados. Então, nossa proposta para Tocantins, né, para a Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional Tocantins, é justamente fazer uma frente muito atuante no sentido de restituição ao status quo antes, que a gente chama voltar ao que era antes, ou seja, o juiz na sua vara, o servidor dentro da estrutura física do fórum, né, e a gente poder voltar a ter esse contato físico, que é extremamente importante. Nós estamos falando de relações humanas, e relações humanas tem que ter o contato humano. Doutor Leonardo, teve a criação de uma vara unificada de execuções cíveis e cumprimento de sentença aqui na comarca de Palmas, e alguns advogados reclamam que não têm acesso à vara e que os processos estão paralisados por lá. Eu acho que, nesse sentido, talvez pelo contexto da pandemia, o que o senhor pensa para resolver esse tipo de problema, efetivamente, se o caso é eleito? Resolver não, né? Lutar para que o problema seja resolvido. Bom, essa é uma pergunta muito importante, porque é outro problema muito atual, né? São mais de 14 mil processos. São mais de 14 né? mil processos. Tentou-se ali, foi uma ideia que surgiu, né, por parte da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. O conceito foi de aumentar a produtividade e ter maior controle, né, na distribuição dessas ações e no andamento interno do sistema de justiça. O que a gente percebeu é que foi um desastre. Foi o contrário, A gente percebeu que houve aí um prejuízo muito grande nos andamentos, na organização. Realmente foi uma infelicidade. O que a gente propõe aí como
candidato e como grupo de advogados que querem repensar toda essa discussão, é que medidas como essa devem ter um enfrentamento imediato por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, porque prejudica diretamente o cidadão, né? O cidadão tem, num contexto como esse, afastado o sistema judicial de si, né? Então, medidas como essa devem haver o devido questionamento, buscar os caminhos correcionais que existem. Presidente de Tribunal de Justiça, embora devemos o total respeito a essa autoridade, mas ele não é a última autoridade neste caso, né? Nós temos o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que lá tem uma composição de advogados, de procuradores de justiça, de ministro do TST, ministro do TSE, ministro do STJ. Nós entendemos que lá toda e qualquer discussão que a advocacia do Tocantins entenda por discordar, ela deve chegar ao CNJ. Lá quebramos a espinha dorsal do regionalismo, do corporativismo, porque nós temos conselheiros que são advogados e procuradores de justiça. Enfim, mais uma vez, infelizmente, houve um silêncio por parte da nossa instituição, né? A gente costuma ouvir até a resposta, eles não nos ouviram. Então, doutor, isso é muito, muito difícil de justificar. Pegando carona nessa linha de raciocínio, eu gostaria de saber do senhor, da sua postura, se eleito, como é que o senhor enxerga a relação, a postura da ordem na relação perante o judiciário? Eu acho que a OAB, eu tenho certeza que ela deve dar o exemplo, né? Todos os segmentos profissionais, nós temos bons e maus profissionais, né? Nós temos pessoas produtivas, pessoas improdutivas, pessoas honestas, pessoas desonestas. Isso não é da advocacia, isso não é da magistratura, isso é da medicina, da arquitetura, da engenharia, enfim. Nós estamos falando de seres humanos. E a relação, para você poder cobrar, você tem que dar o exemplo. E a gente entende que tem faltado isso na OAB. É preciso que advogados que tenham um compromisso com lisura, com seriedade, com honestidade, assumam esse posto, assumam esse papel. Nós entendemos que essa advocacia, ela existe e ela é a maioria dos advogados. O que nós temos colocado para discussão é que essa advocacia precisa sair de dentro dos seus escritórios e vir discutir essas pautas classistas, porque são elas que vai trazer o que a gente precisa, que é o respeito e a dignidade da advocacia. Com isso, não tenho dúvidas que o relacionamento com o tribunal melhorará e o respeito, que deve ser recíproco, também retornará. Doutor, a OAB, diferentemente de outras entidades de classe, ela tem funções sociais e de cidadania, inclusive podendo propor ações declaratórias de inconstitucionalidade e indicação de desembargadores por causa do 5º constitucional. O senhor acha que isso acaba contribuindo para a interferência da política partidária nas eleições da categoria? Não tenho dúvidas, Graziela, e vou além. Ainda nós temos as vagas de juízes eleitorais, que são indicações da OAB, né? Essa lista, essa interna da OAB, embora seja o presidente da República que a determine a escolha final, mas a origem, ou seja, o que chega para o presidente da República é escolhido dentro da OAB. E eu não tenho dúvidas que você ter dentro de uma entidade, dentro de uma autarquia, pessoas que vão julgar propagandas eleitorais de políticos, cassação de mandatos, né, impugnação de candidaturas, eu não tenho dúvida que o que traz para dentro da OAB é um interesse de toda a classe política de forma muito importante. Agora, a legislação não foi feita à toa. O que se quis é ter a voz da sociedade dentro dessas instituições, dentro dessas estruturas de poder. A OAB, ela é representante da sociedade civil organizada, ela é um braço forte da cidadania e ela estar lá é muito importante. Agora, o que não é importante e deveria ser tratado dessa forma é esse assédio que se faz por parte dos políticos, esse investimento público, né? Porque para mim, você ter político com mandatos que se envolvem com eleições e da sociedade civil organizada, que muitas das vezes patrocinam campanhas, isso não pode trazer um bom fruto. É o famoso, aquela teoria, né, da árvore do fruto envenenada, né? A árvore está envenenada, o fruto não pode ser um fruto que também não venha estar envenenado.
Doutor Leonardo, foi mantida a decisão que permite o voto de membros inadimplentes nas eleições da Ordem. Qual que é a posição do senhor a esse respeito? E eu já emendo numa outra pergunta, que caso o senhor seja eleito, você já tem algum projeto relativo ao custo da anuidade da OAB? Primeiro, com relação à decisão judicial, né? Ela é uma decisão liminar, com certeza ainda vai ter uma discussão sobre isso. Passível aí de reversão dessa decisão. Eu sou adepto, e acredito que meu grupo também, de uma advocacia livre, né? Então, artimanhas de quem está com a máquina, né? Artimanhas com acesso privilegiado a informações, né? Com estratégias de prazos, isso deve ser repudiado. Então, acredito eu que a votação deve ser universal e livre, independente de quem está ou não adimplente, até porque nós estamos falando de democracia, e democracia, acredito, o acesso deve ser a todos. Nós temos um período de pandemia, advogados que passaram por dificuldades, né? Na verdade, a sociedade passou por muitas dificuldades, e eu acho que essa decisão, a meu ver, embora a respeite, ela não é justa e é passível de buscar uma discussão mais ampla nas instâncias revisoras, né? E sobre algum projeto sobre o custo da anuidade dos profissionais da advocacia? A anuidade do Tocantins, ela não é uma anuidade tão cara em comparação às outras seccionais, mas em comparação ao estado do Tocantins, que é um estado pobre, temos todos consciência disso, né? Eu acredito que ela está muito alta. Então, nós temos sim uma intenção de reduzir esses valores. Agora, é óbvio que nós não somos políticos, né? Esse grupo de advogados, o grupo da Chapa 12, são efetivamente de advogados. Então, é impossível lhes dar uma proposta efetiva e objetiva sem ter acesso ao orçamento da OAB, às fontes de recurso, para ver se isso realmente é possível de ser feito. Mas, havendo essa possibilidade, não tenha dúvidas que é uma das nossas intenções, sim. Doutor Leonardo, uma das preocupações dos advogados e advogadas diz respeito ao processo eletrônico. Há uma corrente, uma política de unificação nacional do PJE, né? E essa unificação viria a substituir o EPROC. O que o senhor pensa a respeito? Todas essas plataformas dos sistemas de justiça, elas são extremamente falhas, né? Aí, acredito eu, até uma certa falta de atenção por parte do Poder Judiciário com relação aos investimentos que devem ser feitos para não trazer tanto prejuízo para a sociedade como vem sendo trazido por essas plataformas. Muito inoperantes, né? De uma complexidade que tem prejudicado até advogados, imagina o cidadão comum. Acredito eu que a unificação dessas plataformas é sim muito importante, né? Porque um que atua numa área, que não vai atuar numa outra área, ele tem dificuldade porque muda tudo. Então, se nós estamos falando de um sistema de justiça, um sistema único, padronizado, é o que deve prevalecer. Agora, se é PROC ou se PJE, eu digo que nenhum dos dois. Eu acredito que tenha que ter uma ferramenta bem mais eficiente do que ambos esses processos. Acredito, ambas essas plataformas, seria necessário realmente um aperfeiçoamento de ambas. Nenhuma e nem outra funciona como deveria funcionar. Mas o senhor faz uma defesa por uma plataforma eletrônica para a utilização da advocacia. Isso mudou a vida, né, da advocacia de forma geral e da relação com o judiciário, né? Isso antes da pandemia já se deu. Por exemplo, o PJE, que eu acho que foi o pioneiro, ele foi implantado em 2015. Né? Então, nós já temos aí 6 para 7 anos de vigência, de vida desse sistema. Ele trouxe uma economia para as partes, para o cidadão, para os advogados, para o Poder Judiciário. Né? A tecnologia, ela não tenho dúvidas, o nosso destino, né? É o nosso futuro. Mas existem temas e temas, como eu disse no início e volto a dizer, questões relacionadas ao contato humano, que é extremamente essencial, né? Para se ter uma decisão justa, não se pode trabalhar com a questão eletrônica. Mas os andamentos, a apresentação de petições, os julgamentos, o que seria papel, eu acho que não há argumento que possa existir justificável de dizer que o papel é melhor do que o eletrônico. Doutor, o que o senhor pensa a respeito da reeleição para a presidência da OAB? Olha, eu fui presidente de uma associação, presidi um presidente anterior, e lá nós temos essa bandeira de não reeleição
Inclusive, o fato de eu não me reeleger foi para dar o exemplo e para poder cobrar quem fosse o próximo candidato de não fazer o mesmo, né? O próximo gestor de não fazer o mesmo. Nós temos aí uma triste realidade na nossa instituição, onde o nosso atual presidente, ele compareceu num debate, né, numa emissora, e isso, em público, ele fez um compromisso pessoal de não sair à reeleição. E quando eu falo de dar o exemplo, né, dar exemplo para a justiça, dar exemplo para os advogados, dar exemplo para o cidadão, você fazer um compromisso pessoal em rede pública e você não arcar com esse compromisso, eu acho que qualquer outro compromisso, qualquer outra ideia que você for apresentar, você é desacreditado. Então, o senhor, no caso, é contrário à reeleição? Absolutamente contrário. É o compromisso do senhor aqui. Absolutamente contrário à reeleição, e lutarei contra a reeleição em todo e qualquer cargo que eu puder e contra quem for. Doutor Leonardo, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas só tem um espaço para dizer o que os advogados e as advogadas aqui do Tocantins podem esperar da sua gestão caso o senhor seja eleito. Bom, nós temos uma chapa, a chapa 12, que o nome da chapa se diz muito, é inovação e renovação nos quadros da ordem. Inovação porque temos propostas de alteração do regimento interno. Nosso regimento interno é de 2010, então tem 11 anos que ele foi redigido, há muita coisa a se modernizar, há muita coisa a inovar, e renovação porque nós entendemos que o que aconteceu até hoje de política institucional foi numa realidade a que vivemos aí no passado dos anos, né? Tudo se modernizou, tudo se atualizou, a gente entende todas as gestões que passaram com resultados positivos ou negativos, tentaram sim contribuir de alguma forma para a classe, nós respeitamos todas as gestões que passaram, mas nós entendemos que todos os projetos que se apresentaram, até inclusive o triênio passado, nada mudou. Então, para buscar uma renovação, uma mudança de verdade, nós tivemos que discutir com toda aquela advocacia que está de fora aí dessa discussão, né, que está ali no dia a dia da justiça, muito descontente com tudo que está sendo apresentado em termos de atuação por parte da OAB, e esse grupo se uniu. Nossa chapa ela tem 99% de advogados que nunca compuseram chapa nos 32 anos de história da OAB. Então, assim, é realmente a voz da rua, né, que dessa vez quis se organizar e trazer uma pauta de que a advocacia é sim, em sua grande maioria, uma advocacia honesta, que a advocacia é sim, na sua grande maioria, trabalhadora, né, está no dia a dia da justiça, está nos fóruns, está nas ruas, está buscando cumprir com o papel que a Constituição nos confiou, né, que é de zelar pelo direito do cidadão e por ser indispensável para o sistema de justiça. Então, essa advocacia, ela tem como uma bandeira, acredito, máxima, né, é que a gente tem que tirar essa discussão política dentro da OAB, né. Nós temos chapas aí que são montadas com 2 conselheiros federais que são filhos e parentes de desembargadores, né. Nós temos chapa que na sua composição do Conselho Estadual tem parentes de conselheiros do Tribunal de Contas. Então, assim, é uma discussão que ela veio, ela existiu, ela existirá se ninguém fizer nada, né? E aí a nossa bandeira entre essas pessoas era: ou você sai do seu casulo, ou você vai continuar vendo tudo acontecer a sua revelia. Então essa proposta ela é nova, ela inova e ela renova a OAB, mas claro, respeitando tudo que já foi feito até hoje e respeitando todas as pessoas que contribuíram com a nossa instituição. Beleza. A gente conversou com o Dr. Leonardo Maciel, que é candidato à presidência da OAB Seccional Tocantins. A gente agradece a presença do senhor aqui. A gente continua essa rodada de entrevistas com os candidatos durante essa semana. Amanhã a candidata Rita Rocha participa com a gente. Na quarta a gente tem um intervalinho e retoma na quinta com Esther Nogueira e o candidato à reeleição, Gedeon Pitaluga, na sexta-feira. A gente aguarda a confirmação dele ainda. O convite já foi feito, mas ainda não confirmou. Eu queria dar um recadinho importante para os nossos ouvintes e até para os candidatos, que no início da entrevista a gente não falou. Tem muita gente mandando recadinho aqui nas redes sociais, em função de tratar de forma igualitária todos os candidatos. Nós não teremos, nessa rodada de entrevistas, pergunta dos nossos ouvintes, para que todos eles tenham direito
a responder as mesmas mesmos perguntas temas, e os né? mesmos temas e o mesmo tempo. Então, assim, a gente agradece muito, muita gente elogiando, muita gente falando muito bem, mas nós não vamos ter a participação dos ouvintes durante esse período de entrevistas dos candidatos, até para que a gente seja bem justo com todos, né? Que a gente sabe que pode haver aí uma desigualdade com relação a isso. Mas a gente convida a toda a classe, principalmente os que vão votar, né? Que são os advogados, a estarem nos ouvindo, a estarem acompanhando, para que vocês possam melhorar a opinião de vocês com relação a todos os candidatos e escolher da melhor forma possível, porque essa é a nossa intenção aqui. E a sociedade também, poder escutar e verificar quais são as propostas daquele que será o próximo presidente da OAB após as eleições. Então, só para deixar claro, podem nos acompanhar, YouTube, Instagram, mandar recadinho, fiquem à vontade. Mas nós não vamos ler as perguntas nem os recados em função disso. Muito bem. Doutor Leonardo, o senhor ainda tem um tempinho, de acordo com o que nós combinamos, o senhor tem algo mais para declarar com relação à sua participação na sua campanha? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que é uma satisfação poder regimentalmente ter o direito de ser um candidato e de representar a voz da advocacia a qual eu me enquadro, né? É uma advocacia que está literalmente no dia a dia do sistema de justiça, aquela advocacia que faz audiência, que atende o cliente, que faz a petição, que sofre as dores das mazelas do judiciário. Nós entendemos que de triênio em triênio o sistema judicial vem cada vez mais se afastando da prestação jurisdicional, se afastando do cidadão, né? Porque quando se fala em afastamento do sistema jurisdicional, nós estamos falando de afastamento do advogado, do sistema, do juiz, nós estamos falando do cidadão, né? Que há também que se considerar que quem leva os interesses do cidadão não é o juiz, né? É a advocacia. O juiz ele representa o Estado e o advogado representa o cidadão. E isso deve ser considerado pelo Poder Judiciário. É preciso consultar, sim, a advocacia. É preciso entender que no Poder Judiciário existem servidores públicos que são pagos pelo dinheiro do contribuinte, ou seja, tudo aquilo existe porque o cidadão financia para que ali esteja, né? Então, quando não se ouve a advocacia, não se ouve quem arca com tudo aquilo que está ali. Então, fica a nossa crítica ao Poder Judiciário. Nós sabemos que existem bons juízes, bons servidores, mas também sabemos que existem maus juízes e maus servidores. E a nossa proposta como advocacia é de tanto, de um lado, homenagear esse bom juiz e esse bom servidor, como, de outro lado, cobrar e responsabilizar esse mau juiz e esse mau servidor. O papel da OAB é esse, a Constituição Federal que lhe outorgou esse poder, só que esse grupo que se apresenta como proposta, como alternativa para toda a advocacia, entende que a OAB vem falhando há décadas com isso, está muito preocupada com pautas de entretenimento, com pautas de lazer, com realização de obras, tudo isso é muito importante. Mas a ideia desse grupo é que não adianta você comprar o carro sem você construir a garagem primeiro. Então, o mais importante de tudo isso é que o sistema judicial funcione e funcione com o que tem, que se aproveite ao máximo o recurso público que ali é aplicado. Nós sabemos que dá para melhorar muita coisa. E essa é a proposta desse grupo, Chapa 12. No dia 16, vote no 12. Muito bem, muito obrigado, doutor Leonardo. Nós conversamos então com o doutor Leonardo Maciel. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já. Pela Conexão, você está com Live 98.